E dando continuidade ao nosso papo sobre verbos, verbos de ligação. Em oportunidade anterior, já vimos o que são os verbos significativos e o motivo deles assim serem chamados. E neste encontro falaremos sobre os verbos de ligação, bem diferente dos significativos. Por isso não tem como confundi-los nem misturá-los. Cada um é cada um. Mas sabe o que significa mesmo pra gente, que vai fazer uma ligação muito forte entre nós? É você se inscrever no canal. E para você ser notificado sempre que aparecer coisa boa por aqui, dá o joinha, acione o sininho. Assim a gente continua numa total sintonia e ligação. Obrigado mesmo, de coração. Vocês se lembram da aula já aqui postada sobre os verbos significativos? Onde eu ensinei aquele truquezinho, mais uma dica, né? Para você retirar o verbo dali para ver se ele tinha muita significação ou não na frase. Pois então, vamos repetir essa dica aqui nos verbos de ligação também. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E verificar se eles vão se comportar da mesma maneira do que os significativos. Lembra que nos significativos, se eu retirar o verbo da oração, não tem mais nexo, lógica nenhuma. Vejamos um exemplo. O meu computador está quebrado. Vamos analisar aqui o verbo estar. Até então, não sei se ele é significativo ou de ligação. Eu sei que você sabe que o verbo estar ele é de ligação, evidentemente. Você já deve ter decorado os 11 principais verbos de ligação. E se ainda não, vamos a eles. E que tem ouvido, que ouça. Ser, estar, parecer e permanecer, ficar, andar, tornar-se, continuar, viver, virar e encontrar-se. Então, retornando aqui à nossa oração. O meu computador está quebrado. Vamos retirar o verbo para ver se faz muita falta, para ver se ele significa muito aqui dentro. Agora leia para ver se a mensagem ainda continua com lógica, para ver se você, quando fechar os olhos, continua visualizando a mesma cena anteriormente falada por completo. O meu computador quebrado. Reparem que apesar de eu ter tirado o verbo estar dali, a mensagem continuou com significado, a mensagem continuou com lógica. Eu diria até entendível, se é que essa palavra exista. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ou seja, retirando totalmente o verbo dali ou trocando por verbos de ligação conhecidos, esse traste desse computador não vai voltar a funcionar tão cedo. Meu computador está quebrado, meu computador parece quebrado, o meu computador ficou quebrado, o meu computador permanece quebrado. Ou seja, eu posso trocar por qualquer outro verbo de ligação que a condição do computador permanece como? Quebrado. Mas, professor, se a gente pode chegar a descartar esses verbos, trocar que a condição do ser em questão continua a mesma, qual é, afinal de contas, a utilidade deles dentro da mensagem? É que eles deixam a mensagem um pouco mais garbosa e elegante. A oração em si parece ficar mais sonora, mais vistosa. Então, os verbos de ligação funcionam apenas como verdadeiras pontes, apenas fazendo a conexão, uma ligação. Olha o joguinho de palavra aí de novo. Conexão, ligação. É aquilo, mesmo trocando o verbo ou descartando, o computador não volta a funcionar, continuará quebrado. Enquanto os verbos significativos significavam muito ali dentro da oração, não podendo ser retirados, pois então acabaria a lógica da mensagem, os verbos de ligação estão ali simplesmente para fazer um adorno, um acabamento melhor na mensagem, fazendo apenas o papel de uma ponte para fazer apenas a ligação entre os elementos da mensagem. E lembrem-se que a língua portuguesa não é estudo de matéria exata. Tudo pode ser modificado de uma hora para outra, hein? Não na classificação, mas no seu modo de funcionamento. Repara que, por exemplo, um verbo que é significativo, o verbo virar, por exemplo, ele pode se tornar um verbo de ligação de uma hora para outra, dependendo do seu contexto. O verbo de ligação não pode expressar movimento, ação. Esse é um princípio básico. Vejam só dois exemplos. A canoa virou. Ele virou uma fera.
O verbo virar é o mesmo verbo virar, só que um está na condição de ser significativo e o outro na condição de verbo de ligação. Eu não posso retirar da oração, porque senão vai ficar muito estranho. A canoa, aí é só dar asas à sua imaginação e completar. Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria? Trocando a cada momento o significado, o contexto e a lógica do texto. Já aqui, ele virou uma fera, ele ficou uma fera, ele se tornou uma fera, ele permanece uma fera, ele parece uma fera, ele, uma fera. Viram só? Eu não posso retirar o verbo. No outro, fiquei tranquilo, com o verbo ou sem, a condição da fera ficou existindo. Exatamente. Então é bem notória a diferença entre as funções dos verbos significativos e dos verbos de ligação. É bem diferente quando eu expresso o professor anda mal da saúde do que falar que alguém embriagado anda mal pelas ruas. Ficou claro que quando eu falo que o embriagado anda mal é porque ele não tem equilíbrio, ele caminha de maneira desordenada. E quando falo que o professor anda mal da saúde, é a condição, é a característica do ser naquele momento, apresentando então o estado no qual ele se encontra, que ele não estava bem da saúde, ele não parecia bem da saúde. Então vejam que existem sim alguns verbos de natureza significativa, como o verbo andar, que podem agir tranquilamente como verbos de ligação. Vamos ver mais um exemplo? Os seres humanos vivem sem água? O verbo viver aqui no caso traz uma ideia de quê? Traz uma ideia de estar vivo, de existência, então é um verbo que significa muito, não pode ser simplesmente retirado da frase. Perdeu o verbo, perdeu a lógica. Então o verbo viver, neste caso, ele é muito forte, significativo neste caso. Agora vejamos o mesmo verbo em outras situações. As crianças da creche vivem doentes. O meu computador vive quebrado. Reparem que aqui não é mais uma questão de vivência. A questão de estar vivo é uma questão de estado em que se encontra o ser em questão. Uma qualificação do ser naquele exato momento em que eu falei a mensagem. Então, resumindo, Como é que é? os verbos de ligação estão ali simplesmente para fazer uma ponte, dar um acabamento final para a oração, ligando o ser à sua característica. E são totalmente descartáveis. Então bateu a dúvida? Retire o verbo dali e verifique se continuou com lógica. Ou ainda, feche os olhos e verifique se a cena continua da mesma forma. Se continuar, que nem o caso do computador e das crianças, é porque é simplesmente um verbo de ligação. Agora, atrapalhou totalmente o sentido porque foi retirado e acabou com a lógica da oração, é verbo significativo. Praticamente que nem vocês aqui no canal. Ninguém pode tirar vocês daqui, que vocês significam muito para mim, para o canal, para toda essa farra que a gente faz aqui, especialmente para vocês. Compartilhe, convide os amigos para se inscreverem, dá o joinha e aquele curtir para fortalecer o canal. Até a próxima, gente!